Pessoal, boa tarde a todos. Então vamos lá, vamos iniciar aí mais uma aula aí, né? Então sobre a parte de refrigeração e climatização residencial, sobre a parte de instalação, certo? Instalação principalmente dos equipamentos e de um sistema aí que é o mais comum que a gente tem hoje na residência, que é o split, né? O sistema split, que é a unidade evaporadora é separada da condensadora, então é interligado pelo tubo com o isolante, né? E faz as devidas adaptações aí conforme o fabricante, né? Bom, então, para isso, né, pessoal, o que que a gente precisa, né? A gente precisa, então, instalar, né, fazer a instalação de ferramentas e equipamentos, né? Bom, os equipamentos manuais, por exemplo, a ferramentas manuais, chaves, martelos, né? Uma chave de boca, um alicate, né? O nível, né, o nível de bolha, né, então, por exemplo, todos os equipamentos, a evaporadora e a condensadora, elas têm que estar devidamente alinhadas, né, senão você vai prejudicar aí o seu sistema, né. Então, por exemplo, o evaporador, se você colocar ela desalinhada, o que pode acontecer? Não vai ter, então, uma distribuição do clima, assim, né, uma climatização mais eficiente, né, já que a parte mais inclinada tende a jogar o frio mais para a ponta, a parte mais que está mais para cima, vamos dizer assim, do desnível, vai ficar com uma diferença de temperatura. Além disso, tem a questão do dreno. Se você também não nivelar certo, o dreno vai jogar água para dentro do sistema, aí você vai ter umidade, isso vai gerar problema. Também vai gerar problema na eficiência do seu ar-condicionado, né? Então tem que estar totalmente nivelado, assim como a condensadora, né? Então na condensadora também tem que estar nivelado lá no chão, no piso, né? Se for na parede também, porque ali está o compressor. O compressor, dependendo da posição, ele não pode trabalhar numa posição diferente. Então, ele pode danificar, não trabalhar da forma correta. A furadeira, justamente para fazer a instalação, por exemplo, para instalar na parede ou onde quer que seja, no chão, né? O cortador de tubo, né? Onde a gente vai fazer a instalação dos tubos, né? Interligando as duas unidades. O alargador de tubo, onde a gente vai fazer esse alargamento para fazer justamente fazer o flangeamento para ligar principalmente lá nas válvulas de serviço, lá na condensadora, na área externa, né, lá, como tem essa flange, ó, então vai encaixar nessas válvulas ali de serviço. A deles ali, por exemplo, ó, a gente flangeia e essas válvulas também a gente faz a instalação do manifold e os controles a gente faz é, no, na unidade. Então, vamos lá, tem então um torquímetro, né, pessoal? O que que é o torquímetro? É uma ferramenta que vai indicar o torque, né, aplicado a um parafuso ou porca, que vai para evitar o torque ou o aperto excessivo, que vai danificar o material da peça até inutilizá-la, né? Então, por outro lado, também se evita, né, o pouco torque ou aperto aplicado em determinada peça, que pode prejudicar o funcionamento correto do sistema por permitir, então, vazamentos ou outros problemas relacionados. Então, pessoal, é um sistema bem sensível, né? Então, você não precisa aplicar um torque de forma excessiva, até porque você vai prejudicar, né? Essas tubulações aqui é cobre, ela é maleável, então ainda tem uma certa fragilidade. Não precisa pôr o aperto aqui na porta, não precisa ser muito forte. Fez o aperto, acabou, é aquele necessário para poder manter, né, o ajuste necessário. Além disso, a gente vai precisar de um conjunto acetileno ou um conjunto MAP para fazer soldas, né? Então, se for necessário, por exemplo, fazer emendas de tubulação, a gente tem um acetileno ou MAP aí para fazer, né? Ou chamado Foscopper também, né? Para fazer a soldagem, principalmente soldagem em cobre, né? E há um tipo de soldagem, pessoal, que exige muito da habilidade. Acontece um erro muito comum, é o pessoal fazer uma solda excessiva, o que acontece? Derrete por dentro, aí você acaba gerando entupimento. Já vi muitos casos que já se entope ali a tubulação porque aplica um calor excessivo. No caso, mesmo o cobre tendo um ponto de fusão muito alto, mas não precisa fazer muita coisa, a chama é concentrada e a tubulação é relativamente fina. Então, um pouco, sem colocar o calor suficiente apenas para fazer aquela, vamos dizer assim, a manipulação do metal ali por fora. Se colocar demais, você vai vazar por dentro, você está derretendo o material por dentro. Está
tendo uma grande possibilidade de entupir a sua tubulação. Bom, outro equipamento que a gente tem, pessoal, e que é necessário, por exemplo, quando a gente vai fazer é, a medição, né, da pressão de descarga e compressão de fluido, né, da linha de alta e linha de baixa, para fazer a carga de refrigerante, para manipular o teste de resfriamento o teste de superaquecimento e resfriamento, a gente utiliza o manifold, né, que é a gente vai ver ali principalmente se as pressões, né, tá conforme aquilo que é determinado pelo fabricante, né, a linha de alta e de baixa. Esse é o mais comum, né? Aí também tem uma linha de líquido, para a gente saber também se o líquido está fluido corretamente aqui ou não. Tem o modelo digital e o analógico, né? Esse aqui é o analógico, é o mais utilizado, é o mais simples, né? Hoje tem os digitais, só que são mais caros, né? Outro equipamento que é necessário também, pessoal, é a bomba de vácuo, né? Onde vai ser necessário você proporcionar vácuo para deixá-lo sem fluido, né? Normalmente usa o vácuo para fazer a limpeza, né? Fazer a limpeza, retirar principalmente impureza sólida e umidade, né? Bom, o outro equipamento é o vacuômetro, né? Aí é um aparelho próprio para medir vácuo, né? Então, uma coisa que se recomenda, até vou falar mais à frente, não utilizar manômetro nem no de baixa para medir vácuo, que tem um próprio para isso, né? O próprio vacuômetro, né? Então, eles têm diferentes escalas, pode ser na unidade de bar ou Torricelli, né? Que é o milímetro de mercúrio. E além disso, a gente tem aí o multímetro, né? Aqui a gente fez tudo para intervir na área mecânica da refrigeração. O multímetro é para a parte elétrica, né? Para a gente medir ali tensão, corrente, né? Ver teste ali de compressor, se está tudo correto, né? E o termômetro tipo penta, né? Que tem 5 terminais, né? Por isso que fala que é penta, né? Tem 5 terminais ali. Então, para fazer teste de funcionamento. Ele monitora a temperatura a partir de 5 sensores. Então, cada pontinho desse aqui é um sensor que a gente pode colocar, certo? Você pode colocar em diferentes pontos, ele vai fazer essa leitura. Basta mudar aqui o canal, né? Então, aqui você muda qual o sensor que você quer fazer o referenciamento, né? E além disso, você pode também fazer uma setagem da variação de temperatura, né? Então, qual a temperatura média, desligamento automático, então ele é bem completo mesmo. E o outro aqui é o medidor de vazão, né? Então, você pode medir a vazão volumétrica, né? Principalmente de ar, né? Então, por exemplo, nos dutos, quando se projeta, ele tem uma vazão ali, né? A ser considerado. Então, você utiliza esse medidor de vazão para verificar se realmente a vazão de insuflação está correta, está dentro do ajustado, né? Se daquele aparelho de ar-condicionado que você comprou também está conforme a etiqueta lá indica, né? A tantos metros cúbicos por hora, ele vai falar isso para você, né? Então, mostra, está tantos metros cúbicos por hora. Bom, então, para fazer, vou considerar então, pessoal, uma instalação, né, de um sistema split. Bom, de um refrigerador, pessoal, vou passar até bem rápido, tanto do refrigerador quanto do ar-condicionado de janela. Com relação ao refrigerador, a gente tem que tomar os cuidados, né? Então, por exemplo, um refrigerador você tem que considerar nivelado, né? Não pode ter desnível, né? Para não diminuir a sua eficiência, né? A questão do compressor, não pode trabalhar inclinado. A questão hoje os refrigeradores, né? Não tem aquela não tenha o condensador ali exposto na parte de trás. Hoje ele está meio que escondido nas paredes da geladeira, né? Tanto na parte lateral quanto na traseira, né? Então hoje se pede, por exemplo, um espaço. Claro, o condensador antigo também pede pelo menos 30 centímetros de distância das paredes para poder ter uma melhor troca de calor, né? Que a gente viu que a troca de calor do condensador com o meio é por convecção natural. Então precisa de uma corrente de ar batendo ali, senão você não tem uma troca eficiente de calor ali. E os novos refrigeradores têm que ter também uma distância lateral, não só da traseira, mas das laterais também, de no mínimo 15 centímetros para poder, né, quando você vê lá, ter até aquele aviso, né, de superfície quente. Então, tomar cuidado quando tocar, realmente ali está se fazendo a troca de calor, né? Então, aquele calor que está sendo retirado ali do alimento, do produto,
pega e joga para fora. Então, por isso que fica quente, né? Quando você vê na condensadora, você aproxima da condensadora, você sente o ar quente, porque realmente é o ar, temperatura que está ali dentro se joga para fora. Né? E outras coisas tem que ter em então, com relação à instalação de um sistema split, pessoal, utilizar os EPIs, né? Então, luvas, óculos, né? O cinto de segurança. E se for em lugar alto, ter o devido treinamento, né? Para trabalho em altura. Se for necessário utilizar o método rapel, né? Ter o devido curso, não fazer isso aí sem um treinamento adequado. Verificar se a tensão da rede é compatível, né? Talvez você compra de um outro estado que é 110 ou vice, e aqui é 220 ou o inverso, você compra de um lugar que é 220, onde você mora é 110 volts, né? Então tem essa questão da compatibilidade. Então, se utilizar do multímetro para fazer essas aferições, né? E no caso da fixação da unidade condensadora, né, tem que pensar, né, um local de instalação onde tem a maior possibilidade de troca de ar ali, de vento, de movimentação de ar, para ter uma melhor troca entre a condensadora e o meio externo, né? Então, se você, para tirar a sua eficiência, o que que você vai fazer? Se você colocar ele perto de fonte de calor e vai evitar, né, fonte de calor onde tem pessoas circulando. E também protegido das intempéries climáticas, principalmente chuva e lugares que têm litorâneo, né, mais próximo do mar ali, questão de maresia, que principalmente aumenta o nível de corrosão, né? Bom, e a evaporadora, né, como é a unidade interna, você tem que instalar no circuito, no lugar onde você quer climatizar, né? Então, pensar bem também, né, uma melhor forma, por exemplo, o split high wall, você não vai colocar ele no canto da casa, tem que pensar mais ou menos no meio ali. Na questão da altura, não pode aproximar muito do teto, porque o ponto de captura do ar externo quente é bem em cima. Então, se você tampar, você tampa, né? Você tampa ali aquele chamado vácuo que pega o ar quente. Então, você está atrapalhando, manter aquela distância, não está muito baixo nem muito alto, né? Claro, se for um split do piso-teto, aí tanto faz, pode colocar ali porque a insuflação é por baixo. Assim como você pode colocar ele no piso, né? Que dá no mesmo. E a mesmo vale para o cassete, né? Tanto se for 4 vias quanto uma via, né? Então é pensar na melhor distribuição do ar dentro deste ambiente. Bom, então, pessoal, como uma unidade está internamente e a outra externa, é preciso interligá-los. Vai ser interligado através da tubulação do fluido refrigerante, né? Então, além disso, vai ter a drenagem, né? Que vai gerar um condensado na evaporadora e, claro, da parte elétrica, né? Já que é o compressor, precisa ter um tipo de acionamento. E o acionamento mais comum é o acionamento elétrico, né? Por energia elétrica. Bom, aí tem algumas considerações a serem, algumas considerações aí que tem que ser levado em conta. Então, por exemplo, a questão do nível da unidade externa com a unidade interna. Então, vai ter casos, por exemplo, que a minha evaporadora vai estar acima da condensadora. Creio que isso vai ser o caso mais comum, né? Então, por exemplo, a evaporadora no nível, né, numa altura acima da condensadora. Esse é o caso mais comum. Então, recomendo você levar a tubulação um nível acima da própria unidade. Então, isso vai vir de cima para baixo, não tem como. Então, você já fazendo essa conexão, você vai evitar o fenômeno conhecido como migração de líquido, né? Que é o golpe de líquido que pode ser prejudicial para o compressor, né? Então, se faz uma espécie de suavização ali, de uma curva, para evitar essa chamada migração de líquido, né? Ou uma espécie de uma curva mais suave para ter uma quebra, para não chegar líquido. A gente sabe que líquido o meu compressor tem que chegar a vapor e de preferência superaquecido, que então não tenha nenhuma presença de umidade, ou perdão, de umidade não, de estado líquido do meu fluido refrigerante. Vai ter alguns casos, aí vai ser um pouco mais difícil de ter situação, mas vai ter, que no caso é quando a condensadora ela fica mais alta do que a evaporadora. Realmente pode ser, por exemplo, você vai climatizar, por exemplo, um sótão, né, um porão ali, né? Então, a sua evaporadora vai estar no nível abaixo, por exemplo, da evaporadora. Então, para isso, você vai ter que fazer, então,
Você vai precisar de fazer, então, a desnível na linha de sucção da unidade condensadora para facilitar o retorno do óleo lubrificante por compressor, tá vendo? Então, aqui é a sucção. Então, aqui é quando faz realmente, ó, esse sifão a cada 3 metros, o que que é isso? Para cada 3 metros de desnível, você tem que fazer esse sifão, justamente para fazer o retorno do óleo e também para evitar o golpe de líquido no compressor. Bom, e com relação aos diâmetros, pessoal, por exemplo, quando você compra ali o split sys, claro, quando você dimensiona o projeto é outra coisa, mas geralmente quando você compra já é uma tubulação padrão. Então utilize, né? E se for fazer alguma expansão, alguma contração de diâmetro, também siga conforme o fabricante fala, certo? Não fazer nada de forma demasiado e desviado do que o fabricante determina. Isso porque, pessoal, se a gente fazer um diâmetro fora do especificado, isso leva à queda de rendimento ou até diminuição da vida útil. Por quê, pessoal? Isso está intrinsecamente ligado à perda de carga. Então, se dimensiona o compressor ali, a sua potência, devido à queda de pressão, né? Que é chamada de queda de carga, né? Que é relação ao diâmetro. Então, se eu ficar oscilando demais o diâmetro, vai oscilar então na potência demandada pelo meu compressor. Então, meu compressor não trabalha corretamente, né? Então, você vai, com consequência, você vai então ter uma eficiência menor. Então, não vai climatizar corretamente. Meu compressor provavelmente pode trabalhar sobrecarregado. Posso estar sujeitando meu compressor a ter líquido ali, migração de líquido, e pode ferrar ali o meu sistema, né? Bom, e os tubos de cobre, pessoal, o alumínio, né, que vai interligar ali a evaporadora da condensadora, eles precisam estar isolados, né, termicamente, então preciso de um isolante. Por quê? Porque eles estão em baixa temperatura. Se eu não isolar eles, o que que acontece? O cobre a gente sabe, né? Tanto cobre ou alumínio a gente sabe, são bons condutores de calor. Então, se ele está a uma baixa temperatura e eu estou num clima quente, o que que vai acontecer? Como diz, essa baixa temperatura, esse frio que está ali dentro da tubulação vai para fora. Então, aquele frio que eu estou transportando ali, né? Vamos dizer assim, aquele frio, né, aquela temperatura que eu estou transportando baixa, ela vai ser necessária para o ponto onde eu quero, e não para fora, e não para o sistema externo. Eu preciso do frio ali dentro, né? Então, como diz, a temperatura baixa que eu preciso levar para o evaporador lá, para levar para o evaporador frio refrigerante, tem que estar ali preservado. Senão, o que acontece? Se eu perder calor por meio, eu não vou conseguir trocar calor aqui no evaporador, na unidade interna. Aí vai perder o sentido, né? E o sentido seria do meu ar-condicionado. Então eu preciso de isolá-los para manter as propriedades físicas ali, né? Então eu preciso manter o frio, manter esse frio, porque esse frio que vai ser jogado para dentro aqui, né? Então se eu perder esse frio que vai ser jogado aqui para o meu ambiente interno, perdeu o sentido, né? Bom, uma coisa que deve ser observada também na questão da unidade evaporadora é justamente o dreno, porque, por exemplo, a gente está lidando com frio, gera o condensado, né? Condensado é natural, pessoal, já que esse frio, né, que vai então o evaporador, ele vai pegar o frio ali, né, vai absorver o calor e vai evaporar. E o frio que está nela vai passar para dentro aqui. Só que o nosso ar externo tem um certo nível de umidade, é muito difícil estar a 0%, por mais que o nosso, eu estou falando aqui na região centro-oeste, né, que predomina aqui um clima predominantemente seco, né, seco de umidade. Mas ainda assim tem um certo nível de umidade, gera-se um dreno, né, e ambientes que tem uma alta umidade, por exemplo, região norte, ou até região litorânea, em alguns casos aí, a umidade é alta, então vai gerar-se mais condensado ainda. E esse condensado, ele precisa sair de algum lugar, ele não pode acumular ali. Se acumular, o que pode acontecer? Você perde eficiência, você vai gerar problemas de saúde, né, já que essa umidade atrai micro-organismos que são prejudiciais para a nossa saúde. Então eu preciso de um sistema de dreno, eu preciso drenar e jogar essa água condensada para fora, né?
Só algumas unidades, né, dependendo aí do fabricante, vai ter alguns retalhos descartáveis na sua carcaça que podem ser destacados, né, para facilitar a passagem dos tubos, mangueira de tênis e condutores, né. Então tem uma parte ali, né, que realmente quebra. Você pode quebrar ali que realmente é um formato de um tubo. Você pode passar esse tubo e jogar ele para fora. É destacado mesmo, ele é feito para quebrar mesmo. Pode achar, alguns podem até achar estranho no começo, mas fala, mas parece um lugar para destacar, parece brinquedo que você destaca para poder dobrar ali, é da mesma forma. Bom, e na unidade condensadora, né, pessoal, se você vai instalar no chão, você precisa então utilizar porcas ou também um vibstop, né, para poder não gerar vibração e também absorver a vibração que é gerada pelo próprio compressor e também para a questão de ruído, né, para deixar o mínimo de ruído possível. Bom, então aí, pessoal, tem uma amostra do que fazer, né, aliás, do que não fazer com dreno, né? Bom, então aqui cada um dá uma forma e tem um porquê, né? Aqui é tudo com explicação física. Então, por exemplo, que é o ideal? Antes de falar do que não se deve fazer, o ideal é ter um certo desnível para a água cair por gravidade. Então, meio que na inclinado assim e sempre para fora. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um nível, depois estou aumentando o nível aqui, ou seja, estou aumentando a altura. O que isso vai acontecer? À medida que vai aumentando o condensado, ele vai se acumulando aqui e vai acumular aqui na bandeja, que tem uma bandeja no evaporador. Isso aqui pode atrapalhar o rendimento e também dar problema. Então, não se deve fazer isso. Outra coisa, não colocar extremidade, ou seja, se você colocar uma extremidade aqui, ó, você vai estar enchendo de ar. Aí aqui vai ficar cheio de ar, você vai criar uma pressão positiva. Então a água aqui, ela não consegue ir naturalmente. Claro, a não ser que você force ali por um sistema de bombeamento, mas, de contrário, não vai. Naturalmente não vai, fisicamente não vai. O outro, pessoal, é essa forma aqui, ó. Fazer com o mesmo nível e fazer essa espécie de sifão aqui, ó. Também não dá. Vai chegar uma hora aqui, ó. A água aqui pode ficar parada e se vê que ela fica parada. Ela fica parada aqui no embaixo. Ela também não drena. Também dá problema. Outra aqui também, pessoal, é a questão de espaço. Tem que deixar um espaço maior do que 50 milímetros, pelo menos acima de 5 centímetros, para poder realmente drenar. Né? E da mesma forma aqui, ó, não também colocar dentro de recipiente, que pode subir aqui, ó, o nível de água e também gerar uma pressão positiva. Aí aqui joga de ar aqui, ó, fica uma coluna de ar. Aí fica difícil da água mesmo vir aqui, porque a pressão está mais alta, não tem como a água entrar. Por mais que a água seja mais densa do que o ar, mas o ar está sob pressão, então ele não consegue vencer essa pressão. Então a água vai ficar parada aqui. Bom, então partindo para a parte elétrica do sistema, pessoal. Bom, não é nada complicado, certo? Tem os diagramas elétricos, eles são simplificados e geralmente os cabos são identificados e coloridos, né? Então o próprio fabricante fala o que é um fio vermelho, um fio verde, um fio azul, né? Então é mais fácil ali para poder instalar e você não fazer uma ligação errada. Então, por exemplo, você liga ali os conectores do compressor errado, você pode estar invertendo o sentido de giro do compressor, aí você perde ele, né? Então, ele vai te dar a forma certa de fazer a ligação, assim como ele vai te orientar qual o melhor disjuntor, né? Qual a melhor proteção para o seu equipamento. Então, com os cabos identificados, pessoal, é só fazer a ligação na borneira da unidade, né? Então, cada unidade tem sua borneira ali e cada borneira tem seu, como dizer, seu endereço correto para conectar, né? E geralmente é utilizado de 3 a 5 cabos para conexão elétrica, mais o cabo para aterramento, né? Então, dependendo do tipo de ciclo do sistema. No processo de vácuo no sistema, será necessária a utilização de uma bomba de vácuo, né? Então, o vácuo é para poder retirar principalmente particulado e umidade, né? Então, o vacuômetro consiga acompanhar o nível de vácuo, né? Se está dentro do limite estabelecido, né? Conforme as normas do fabricante. Então, o fabricante ele fala tantos milímetros de mercúrio ali, né? Que você precisa colocar no vácuo. Claro, você não vai poder colocar demais. Se exagerar, o que pode acontecer? Você vai implodir essa tubulação. Você pode estar gerando aquela implosão interna ali e danificando seu sistema. Então, atingir o vácuo a faixas desejadas, então você vai conferir se o mesmo está suficiente, né? Então,
Você desliga a bomba de vácuo e acompanha a evolução do nível com o vacuômetro. Se esse nível diminuir um pouco, mais logo estabilizar, né? Então, por exemplo, diminuir o nível de vácuo, né? Ou seja, está indo para a pressão positiva. E estabilizar, beleza. Mas se o vácuo começar a diminuir continuamente, então, o que que acontece? Se tem vazamento, né? A pressão externa vai sobrepor. E isso é o que acontece, né? A questão de equilíbrio de pressão, né? O que que vai acontecer ali? Quando tem vazamento, então a pressão externa vai, vamos dizer, entrar dentro aqui do tubulação. Então não vai prevalecer o vácuo, vai prevalecer a pressão externa. Então vai ter problema. Já no momento que eu tiver o vácuo e ele manter estável, quer dizer, então o meu sistema está correto, não tem nenhum vazamento. Então, tendo essa diminuição do vácuo, né, ou seja, o meu vácuo está sendo vencido pela pressão externa, quer dizer que eu tenho um vazamento. Eu tenho que ver onde está, verificar, por exemplo, as emendas, as conexões e fazer toda uma revisão do sistema. Pronto, para fazer a detecção de vazamento, eu tenho algumas ferramentas. Uma delas é utilizar um nitrogênio, né? Por que o nitrogênio? Porque ele é inerte e eu posso inserir por meio da conexão de um cilindro de nitrogênio e um manifold. Além de ser inerte, ele não dá resquício de umidade, ele não é higroscópico e não é, como fala, inflamável, né? Qualquer tipo de gás aqui inflamável, pessoal, totalmente forte cogitação, oxigênio principalmente. O oxigênio, além dele ser inflamável, que numa fagulha pode gerar uma explosão, ele também é higroscópico. O que que ele tem? Então, é uma característica de atrair umidade. Então, se você está na intenção de limpar um sistema com oxigênio, você pode estar atraindo umidade e está fazendo o efeito inverso. Ao invés de você retirar a umidade, você está colocando mais umidade dentro do seu sistema. Então, voltando aí, né, pressurizando seu sistema com nitrogênio, eu vou utilizar uma mistura de água e sabão, que também é inerte, não vai ter problema. Então, aí você vai no lugar que você suspeita que tem um vazamento, aplica ali a mistura de água e sabão para fazer. Você fez aquela bolha que de fato tem algum tipo de um furo ali, algum vazamento. Aí você vai fazer o que for necessário, seja um reparo no tubo, seja fazer uma solda, enfim, o que for necessário para fazer o reparo. Bom, e o meu sistema, pessoal, quando eu compro ali um ar-condicionado ali, um tipo split, ele já tem uma carga suficiente. Essa carga, ela fica lá na condensadora, certo? A minha evaporadora, ela não tem, ela é totalmente vedada, né, para não ter presença de particulado e nem umidade. E a carga de gás está lá dentro da minha condensadora, onde está o meu compressor. Então, é dali que está a carga de gás, né? Então, vou instalar, então vou verificar se aquela tubulação ali já é suficiente para ligar no meu sistema, né? Beleza, eu faço simplesmente a ligação, né? Faço, então, abro as válvulas de serviço, né, do sistema de conexão e faço a estabilização do fluido refrigerante. Beleza. Mas, caso eu precise, né, houve a necessidade, por exemplo, de aumentar a distância entre o evaporador e a condensadora, então precisa adicionar mais tubo. Aí nisso aí eu vou me balizar pelo fabricante. O que que o fabricante recomenda? Que a cada tantos metros de tubulação se acrescente tantos gramas de um determinado gás refrigerante. Claro, isso aqui não é exato, vai depender do seu sistema, vai depender do gás refrigerante que está usando, né? Então isso vai depender de uns fatores para eu determinar então qual a carga de gás que eu vou precisar a mais do que já tenho no pré-determinado pelo fabricante. Bom, então, como eu falei, né, pessoal? E com a carga adicional determinada, né? Então, eu vou precisar, por exemplo, adicionar, sei lá, 20 gramas de gás, por exemplo. Eu vou colocar ele dentro de uma balança, né? Um cilindro correto. Vou fazer as conexões na mangueira de serviço. Geralmente é de cor amarela do manifold, né? Então, tem a cor certa, a amarela é a chamada mangueira de serviço, né? E aí você vai colocar a carga certa. Então, você vai retirar ali. Então, aqui vai fazer um processo inverso. Ao invés de ser com ganho de massa, vai retirar a massa, ou seja, você vai retirar o tanto aqui. Então, aqui você vai conseguir, você vai regulando até chegar, por exemplo, chegou nos 20 gramas, você fecha a válvula, beleza. Cheguei nos 20 gramas que eram necessários. Aí você vai ver se vai estabilizar, né?
com o próprio manifold, você vai ver se as pressões estão dentro do especificado ali. Tá certo? Beleza. Deu alguma alteração drástica, faz uma carga mínima de gás ali até você estabilizou. Estabilizou? Ótimo, não precisa acrescentar mais. E lembra, pessoal, acrescentar gás não é sinônimo de aumentar a eficiência. Pelo contrário, você pode estar sobrecarregando o seu compressor, você está diminuindo a eficiência do seu sistema. Então, isso não quer dizer, não tem essa relação direta, e não é mesmo, né? Bom, fiz a carga adicional ou instalei normalmente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste de superaquecimento, né? Bom, o que que é esse teste de superaquecimento? É para observar se grande parte do evaporador tem fluido refrigerante evaporando, né? Ou garantir que no meu compressor está chegando apenas vapor superaquecido, não tem presença dele no estado líquido, né? Para evitar o chamado golpe de Ariete, né? Que é o golpe de líquido no seu compressor. Então, eu vou fazer o teste para aquecimento. Então, isso é necessário para garantir, né? Ele, vapor saturado atende, sim, mas só que o vapor saturado não garante que ainda não tenha presença de líquido no do fluido refrigerante. Então, eu preciso que ele esteja totalmente no estado de vapor. Então, para isso, eu vou fazer o teste de superaquecimento. Então, eu vou precisar do manifold, o termão do tipo penta, o espuma ou isolante, e uma tabela de conversão de pressão. Porque, por exemplo, eu vou comparar o estado do meu gás quando ele está na pressão de baixa e no estado de vapor saturado, e o que eu vou medir na hora lá, né, para verificar então, porque no estado de pressão e de estado de vapor saturado, ele tem uma temperatura. E no momento que ele está superaquecido, ele tem um outro valor de temperatura. Aí eu vou pegar essas duas temperaturas e fazer um menos o outro. Fazendo um menos o outro, né? Aí vou ter o teste de superaquecimento. Então, como é que eu vou fazer isso fisicamente? Então, com o manifold já instalado na linha de sucção e descarga, né? Ou seja, na linha de baixo, na linha de alta, eu vou anotar o valor indicado pela linha de sucção, né? Então, eu pego ali o valor e anoto. Então, eu vou utilizar o valor de pressão obtido no manifold para obter a temperatura de evaporação saturada, né, a partir da tabela de conversão de pressão. Então, da pressão que você pegou, você vai pegar o valor da evaporação saturada. Para isso, você vai utilizar o chamado diagrama de Mollier, o diagrama de Carrier do fluido refrigerante que está de trabalho ali. E na sequência, então, você vai anotar a temperatura indicada pelo termômetro do tipo Pento, se possível, uma média dos últimos valores indicados, instalado na linha de sucção, e esse valor pode ser chamado de temperatura de sucção. Então, com isso, pessoal, eu faço então a subtração do valor de temperatura de evaporação saturada do valor de temperatura de sucção. Ou seja, o valor do teste por aquecimento é igual à temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação saturada. Então, com isso, eu vou ver o valor, né? Então, agora ele tem que estar entre 5 e 7 graus. Aí, por exemplo, se o meu valor estiver abaixo de 5 graus, eu tenho que retirar fluido. E se for acima de 7 graus, eu vou precisar então aumentar a carga de fluido no meu circuito. Então eu tenho que fazer esse teste justamente para verificar se eu tenho que retirar ou colocar mais fluido. Então esse é um teste bem importante para verificar essa questão. Outro teste que faz, pessoal, é um teste de subresfriamento. Então, aquele teste de superaquecimento, eu faço ele enquanto vapor. No teste sobre resfriamento é quando o meu fluido refrigerante ele está no estado de líquido. Então ele tem que estar no estado de líquido subresfriado. Ele, no ciclo ideal, ele tá como líquido saturado, mas na realidade, né, na prática, ele tem que estar como líquido subresfriado. Então é da mesma forma, eu faço a mesma medição, então com o manifold eu vou ver então a pressão que ele tem ali no momento e qual que é a temperatura, né? Qual é a temperatura ele como líquido saturado e depois ver quando ele está subresfriado, né?
E com isso, então, eu vejo a temperatura da linha de líquido. Então, consigo ver o meu subresfriamento é a temperatura de condensação saturada vezes a temperatura da linha de líquido que eu tenho naquele momento. Com isso, então, eu vejo qual é o seu subresfriamento. Aí, da mesma forma. Então, tem que estar variando entre 8 e 10 graus. Se tiver abaixo de 8 graus, eu preciso adicionar fluido. E se tiver acima de 10, eu vou ter que remover fluido. Então, aqui é meio que inverso, né? Lá no superaquecimento, se estiver abaixo de 5, eu retiro. E acima de 7 eu adiciono. Aqui é o contrário. Se estiver abaixo de 8 eu adiciono. E acima de 10 eu removo. Bom, pessoal, então é isso aí. Então, com isso eu finalizo mais uma aula aí. Aí na próxima a gente fala da parte da manutenção do sistema de refrigeração residencial aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a todos vocês aí uma boa tarde, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.